Olá amigos, estamos em mais um vídeo, na verdade voltando com os vídeos do canal, aqui é o Pedro. Aqui é o Rodrigo. E bom, hoje a gente vai falar desse mangá maravilhoso que é Vinland Saga, a oitava arte, a nona arte do mundo dos mangás. Pois bem, a gente sabe aí que Vinland Saga já está num momento bem avançado, a gente já sabe que o mangá está numa expectativa de terminar em um período, no curto prazo. E então a gente vai comentar aqui sobre os capítulos mais recentes, né? Então você que está acompanhando, fica com a gente. Se você não está acompanhando, corre lá para ler que Vinland Saga é muito bom. Né? Mas vamos lá, o que está acontecendo, Rodrigo, com Vinland Saga? Antes de tudo, é importante ressaltar que a gente vai falar sobre o mangá. Eu sei que o anime está lançando agora, então pode gerar essa confusão. Então a gente vai falar sobre o mangá e o que está acontecendo agora nos capítulos atuais. Então, se você está acompanhando só pelo anime, cuidado, porque vai ter muito spoiler aqui do que nem aconteceu no mangá, no anime ainda. Então vamos lá, o que está acontecendo agora? Finalmente estamos em Vinland, né? Depois de uma grande jornada aí, o Thorfinn tentando se redescobrir, conhecendo novos parceiros no meio do caminho. Finalmente conseguimos chegar em Vinland, e a nossa nova missão agora é justamente colonizar esse local e tornar Vinland um local dos sonhos ali, não só para Thorfinn, como para todas as pessoas ao seu redor. É claro que toda colonização sempre vai ter os seus percalços, seja da forma de como lidar com todas as pessoas que estão ali, mas também lidar com, claro, nativos, que vai ser, no caso, a maior preocupação desse arco aqui. E é o que está sendo, o que está se mostrando de fato. Começando primeiro por causa da língua deles, né, que já é um dos motivos para eles poderem ter problemas sociais. Ali eles não se entenderem, não sabem se são amigos ou inimigos. Mas como qualquer colonização sempre começa com trocas, e você, construtor, vai confirmar isso, tá certo? Sempre começa com trocas? Algumas vezes sim, tem trocas, né? Se não, é que o mangá mostra a outra possibilidade. Você pode começar com flecha. Uma das possibilidades está sendo concluída ali, né? Que é justamente essa de começar com trocas, se iniciar ali com trocas e de tudo meio apaziguado até o momento, né? Tá tudo indo muito bem até que a gente chega no ponto atual do mangá e que finalmente algo acontece entre os dois lados e começa a gerar ali um burburinho que pode não ser tão legal. Bom, e é isso. A gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo agora no mangá e a gente convida vocês a comentar aqui embaixo também o que vocês estão achando desse capítulo. Eu acho que é um ponto interessante que você puxou do contato, né? Esse é um grande tema, é um tema que eles estão ensaiando há muito tempo para falar. Então, desde que eles estão lá na Islândia, eles falam, tá, mas e o contato com a população nativa de lá? Então, como que a gente vai lidar com eles? E o Thorfinn sempre fala, vamos ver, vou ver e te falo, né? A gente vê lá como é que a gente faz. Porque ele não quer um conflito bélico, então ele faz aquela coisa de não poder levar armas na expedição, ele faz todo um cuidado de só ir o essencial, então pode até coisas que podem virar armas, mas só tá ali porque é essencial, tipo a enxada. Então acho interessante que a gente tá vendo que tudo aquilo tá meio que se concretizando, né? E a gente vê que tá caminhando para se concretizar de fato, ou seja, o pior cenário vai acontecer. O interessante é o que vai tornar isso pior, né? Porque o Thorfinn tá fazendo tudo muito bem, né? Ele tá fazendo tudo muito consciente, mas ele não controla as pessoas que estão ali com ele, que querem guerra, ou então outros a maioria não necessariamente quer uma guerra, mas acaba caindo no jogo dos demais, que é uma situação muito delicada, né? Muito fácil um pisar no pé do outro. E aí acho que isso o mangá mostra bem, que é esse processo de colonização, né? Que você chega numa... É muito diferente do que a gente pensa quando é uma colonização europeia clássica, quando a gente lembra dos descobrimentos, do Colombo, a chegada de Cabral aqui, a colonização portuguesa no Brasil, né? Muito atrelado dessa ideia de genocídio indígena, inclusive. Mas a gente está vendo aí um retrato de colonização que é uma Europa medieval ainda, de um povo que está na periferia da Europa, né? Tipo assim, os nórdicos e os vikings ali são vistos já como bárbaros dentro da Europa. Eles estão saindo desse eixo europeu e estão indo para as Américas. Então não é necessariamente um contato da Europa com a Europa crua, né? Lá o mundo cristão europeu, inclusive na expedição do Thorfinn ali, acho que ninguém é cristão, com esses ameríndios, com esses nativos. Não, é realmente aqueles nórdicos da Islândia, pobres, que querem só ter terra. Mas essa terra não está vazia, tem gente morando lá, né? E como é que você lida com isso? O Thorfinn vai com essa proposta de fazer um paraíso pacífico, então tem uma relação pacífica, mas a partir do momento que ele escolheu ser colonizador, ele escolheu estar invadindo o espaço
que alguém tem como seu. Então tem um povo lá falando, ó, estão chegando gente aí e tal. Ainda que isso o mangá mostra muito bem, essas pessoas elas não têm uma concepção de territorialidade que os europeus têm. Então você vê que tá, tudo bem, eles estão aí, eles trouxeram coisas legais, vai deixando eles. O que incomoda é o fato de eles estarem destruindo as árvores. E eles não têm noção que isso é limitável ou não. Eles só estão destruindo de forma apressada, inconsciente, né? E os espíritos da floresta, e o que vai acontecer com a floresta. E aí eu acho outro ponto positivo do mangá é que mostrar que os indígenas não são homogêneos, então tem gente naquela pequena comunidade que fala, por mim, se tiver as benesses do que eles estão dando pra gente, aí a floresta pode ser derrubada. E outros não, a floresta é muito especial, é o contato com a religião, com o sobrenatural, ela tem que estar ali. Porque é isso, né? Numa sociedade, a gente costuma colocar tudo em caixinhas, mas não é em caixinhas. E do lado dos nórdicos também, o Thorfinn que é paz, amor, ele tem até gente que pensa mais ou menos como ele, mas não é sempre. A gente vê que esqueci agora do nome do ruivo, que é amigo dele. Vai estar aí, o Rodrigo vai colocar aí na tela pra vocês o nome dele. Que às vezes ele fala, Thorfinn, eu também não entendi isso. Tipo, eu não entendi por que você tá fazendo isso. Então, assim, ele não tem um apoio cego, até de quem tá do lado dele. E aí ele tem que provar o ponto de vista para aquelas pessoas dentro de uma estrutura de poder nórdico. Então ele tem que chamar aquela assembleia que a gente viu, onde o cara foi lá e decepou a mão do indígena. Então ele tem que chamar, ele tem que convencer. E os indígenas têm o seu próprio meio social, onde eles também discutem as coisas ali, né? Eu acho que é muito interessante para a gente discutir, claro, a presença dos europeus na América, né, as constituições desses estados. A gente não falou aqui, né, mas houve, né, um Thorfinn Karlsefni que colonizou o norte do Canadá e tal. Isso é uma curiosidade legal pra ser falada, na verdade, né? Porque de fato existiu o personagem Thorfinn na nossa história. E um ponto legal que você comentou aí, Pedro, é que a gente tá caminhando pro pior, né? E eu acho que esse arco ele precisa caminhar pro pior. Porque eu não sei você, mas a impressão que eu tenho é que o Thorfinn ele cresceu sendo alguém sem objetivos, né? Com um objetivo só, na verdade, que era matar o Askeladd. Então ele não aprendeu a ser sociável, ele não aprendeu a liderar, ele não aprendeu nada durante a infância, e ele tá lutando contra isso durante a adolescência ou durante a fase jovem e adulta. E desde o início desse arco, a gente já percebe o quão ingênuo ele é, né? Vivendo, se na nossa sociedade hoje, 2023, a gente já vive num local em que é muito fácil você pisar no pé dos outros, imagina numa época que isso era muito mais comum. E você colonizar um local, tomar um espaço de outra pessoa, né? De outro grupo de pessoas ali, de forma pacífica, como ele está esperando, e que outras pessoas também sigam esses passos dele, a gente já sabe desde o início que vai ser algo tão ingênuo a ponto de que vai acabar da pior forma possível. E pelo menos é o que a gente está vendo acontecer agora, né? Então, falando dos personagens já começando pelo Thorfinn, essa é a sensação que eu tenho dele desde quando ele começou a puxar esse assunto, né? De ir lá buscar a Vinland de forma pacífica e tudo mais. Como é que ele vai manter esse pacifismo por muito tempo? Né, quando eventualmente novas pessoas forem lá buscar os minérios deles, ou enfim, os que eles tirarem ali do que eles estão colhendo, né? Como é que eles vão proteger, como é que eles vão cuidar daquele local se eles não têm uma forma de munição, né? É muita ingenuidade esperar. Então, assim, por mais que a gente tenha aquele personagem, que é um personagem que corta a mão do indígena, a gente consegue entender o porquê ele é frustrado, assim, porque ele acha que uma espada é importante. E aí eu queria saber de você, o que você acha desse Thorfinn hoje, né? Porque de fato ele transpira isso. E todas as vezes que você vê que tem problemas ali acontecendo entre as pessoas do grupo dele, você percebe também que ele não é a melhor pessoa para poder lidar. Ele nunca consegue dar uma finalidade para o sentimento das pessoas ou o que elas querem ali chegar no fim das contas. Então fica sempre muito aberto até que chega à conclusão de uma mão decepada, né? E aí a gente vê o que vai acontecendo agora nos capítulos. Esse personagem, ele é muito cru, né? Ele tá ali que nem a própria Hild, né? A Hild tem uma função de roteiro, esse personagem tem uma função de roteiro, é o grande contraponto do Thorfinn. Ele que vai falar que a guerra é necessária, que a cultura nórdica é uma cultura de guerra, que serve para defesa, que um homem nórdico é um homem guerreiro, blá blá blá, né? Então ele tá sempre ali contrapondo o Thorfinn. E ele é muito didático, né? O papel dele ali. Eu acho que mais interessante, porque a gente vê que ele vai falhar, né? Acho que é interessante como que ele vai lidar com essa falha. Quando tem um arco, que agora é o arco que o anime tá, que é o arco da fazenda, o velho,
Não é o velho, né? Eu esqueci o nome do personagem. Ele fala pra ele que ele tem que se ele se tornar vazio, é mais fácil ele virar alguém, uma pessoa nova. E quando ele vira vazio, o que preenche esse novo Thorfinn, o que preenche esse vazio e dá esse novo sonhar, é Vinland. É construir Vinland. E aí, o que vai ser do Thorfinn pós-fracasso de Vinland? Eu acho que é aí que o mangá vai ser concluído, né? Eu apostaria que vai ser um Thorfinn diferente. Porque o Thorfinn, aquele Thorfinn que perde o seu objetivo, que ele perde a sua vingança, ele fica destruído. Ele não sabe o seu lugar no mundo. Eu acho que esse Thorfinn, se fosse pra apostar, ele vai olhar pra trás e ver que ele se redimiu. A colonização de Vinland é a grande história sobre a redenção dele, sobre aquele primeiro arco onde ele era um assassino. E ao mesmo tempo construiu um pouco do sonho do pai. Então ele fez tudo o que ele podia ali, ele vai fazer essa colônia, ele vai seguir seus princípios até o fim, de não quero guerra, não vou matar ninguém, não vou empunhar espada. Eu acho que isso vai se manter. E vai dar errado, porque não dá, isso não se concilia. Mas ele vai ter feito toda a sua parte e vai dar esse orgulho para a história da família dele, que era o sonho do pai, e o sonho dele próprio. E eu acho que, didaticamente, a gente está falando aqui de personagens e cenas didáticas, é a cena da Hilde, né? Que ela perdoa. É a melhor cena até o momento desse arco. Nossa, total. Que ela fala, eu te perdoo, é muito chorável essa cena. E ela fala, você se redimiu. Então, tipo, ela reconheceu que na colonização ele se redimiu, porque ele deu uma nova vida para aquelas pessoas. O que tá no meio aí que eu acho que vai ser a grande graça do arco, porque vai ser essa guerra, a gente vai morrer, né? Frustrações. Ele vai perder provavelmente gente importante. Vai ser uma grande frustração para ele, né? Então, vamos ver. Isso vai ser legal, ver o Thorfinn passar por cima desse novo desafio, que é a decepção inacreditável de perder o sonho dele. E talvez o legal também seja como ele vai lidar com essas novas frustrações depois de ser perdoado pela Hilde. Né? Porque a Hilde, ela já perdoou ele ali depois de todas as conquistas que ele teve após chegar em Vinland. Mas ainda vai fracassar aquilo ali. Tudo aquilo ali vai fracassar. Como é que ele vai lidar com tudo isso? Sabe, se o peso se a personagem que era super didática, que estava ali sempre lembrando ele, já o perdoou. E a gente sabe que em questão de roteiro não é interessante criar a mesma situação duas vezes, né? Da Hilde novamente querer ir atrás dele pelos mesmos motivos e tudo mais. Então, assim, como é que ele vai lidar com isso? Como é que ele vai crescer com isso? Como é que ele vai acabar com isso? Né? Possivelmente ele vai ser a pessoa que vai dar fim a esse desentendimento e fazer Vinland falhar ou não. Eu acho que a parte mais legal desse arco justamente vai ser essa. Como o Thorfinn vai crescer novamente. Porque a gente percebe que é um mangá inteiro de crescimento. Né? Como é que ele vai lidar com a família dele, como é que ele vai lidar com as pessoas que estão ali, com os indígenas, como é que ele vai entender que ele também está errado em certo ponto. Né? Apesar dele ser ingênuo, apesar dele ser uma pessoa muito boa, ter se tornado esse cara que ele quer de coração ajudar todas as pessoas, ele também tem que entender em certo ponto que ele também está errado. E essa situação, ela chegou a esse ponto por causa dele. Porque no fim das contas ele é o líder, ele levou essas pessoas para lá. Né? Então ele fez com que esses sentimentos de frustração, de medo, fossem nutridos. E ele não foi a pessoa que tirou isso da cabeça das pessoas. Então, se chegou a esse ponto, de certa forma ele tem essa parcela de culpa. Como é que ele vai lidar com isso? Né? Eu acho que eu tô muito ansioso para ver isso de fato. Eu acho que tem um outro ponto que a gente esquece às vezes, mas que é a trama geral do mangá, que é a dualidade dele com o Canute. Então o Canute fala que vai construir um paraíso através do medo e da força, e ele quer se isolar e construir esse paraíso. E a gente acredita inicialmente no Thorfinn, porque o do Canute é meio batido, a gente sabe que não dá certo, etc. A gente já viu esse tema em outras vezes, em outras obras, a coisa do paraíso pelo medo, pela autoridade, não dá certo. Mas o Thorfinn é inventivo, é uma colônia isolada, e muito menos pretensiosa, né? Porque o Thorfinn tá pensando em várias e várias gerações, diferente do Canute. O Canute lembra que tem um diálogo que ele fala: eu vou construir o paraíso, não sei se na minha geração, mas no máximo em duas. Ou seja, ele está contando que o filho, o herdeiro, vai continuar esse projeto paradisíaco dele. Aí se o Thorfinn falha, como é que fica? Porque os dois estão errados. Essa é a grande questão, os dois estão errados. Um não vai conseguir porque não é assim, né? Não é pelo meio da força que você vai construir um paraíso. Não tem como, a gente sabe que é insustentável a construção de um paraíso como eles querem, que é tipo quase um paraíso divino, assim, através da coerção do Estado. Tem até um diálogo, uns capítulos atrás desse arco começar, que é do Thorfinn com o cara que patrocina ele, que eu esqueci agora. O Halfdan, eu acho que é o nome dele, né? Vai estar aí direitinho o nome dele.
E ele fala exatamente isso, né? Para você conseguir paz, você precisa ter de um exército. Não, você precisa ter a Assembleia, porque a Assembleia vai ser justa. Mas para a força da Assembleia ter poder, você precisa de um exército. Mas você tendo um exército, você vai usar poder, e isso pode proporcionar golpes, exageros, etc. Então você tem que ter alguém que vigie, mas se alguém que vigie, você vai criando, você vai escalando e não tem solução, porque ele está falando de modelos de governança que a gente não tem solução até hoje, né? As pessoas estão aí discutindo democracia, não sei o que, se é bom ou não. Aí você tem países na Europa, para ficar no exemplo dos países do Thorfinn, a Noruega é uma monarquia constitucional. Então é o parlamento que governa o país, tem um primeiro-ministro, mas a figura do rei ainda existe, mesmo que não governe. A Dinamarca é assim, a Suécia é assim, são os países nórdicos, né? Mas a França não é assim, outros países europeus não é assim, no Brasil não é assim. Então, bom, é isso, né? Eles são seres humanos tentando construir mundos melhores a partir de um modelo de governabilidade humano. Que, para mim, é a melhor parte de Vinland Saga, porque é quando o Vinland Saga toca na história e desenvolve a história com H, né, o saber historiográfico, com H maiúsculo, que ele toca isso, ele desenvolve, ele traz para o seu roteiro. Né? Então, não tá lá bobo, não é de graça, nórdicos, vikings, indígenas, ameríndios, isso não é de graça, cristianismo, né? O Canute é cristão. Engraçado, ele é o cristão e ele escolhe o uso da força para construir o paraíso. Paraíso esse que ele quer construir nos moldes do que o cristianismo pregaria ali como uma monarquia universal e tal. Então é interessante isso, né? Esse andar, assim, que são seres humanos tentando melhorar, no fim, melhorar a vida de outros seres humanos. Então o Thorfinn, ele tá lá, ele vai destruir a vida dessas pessoas, porque essas pessoas, ruim ou não, elas estavam bem na Islândia, né? Poderiam ser pobres, poderiam ter um pasto ruim, mas estavam lá, estavam sobrevivendo. E ele, na expectativa, na venda de uma expectativa, de uma esperança, de um lugar melhor, essas pessoas vão morrer, né? Ou vão morrer, ou vão perder tudo, a gente vai vendo no mangá, mas alguém vai morrer, não é possível que tenha uma guerra ali com os ameríndios, não vai morrer um nórdico, né? Esse arco ele mostra que é o fim, né? É de fato o final, porque vai mostrar que pelo menos do lado do Thorfinn, ele tá errado. Ele não consegue construir esse paraíso, não do modo que ele quer. Bom, vamos ver como que o autor vai trabalhar em cima disso. E depois eu quero, óbvio, que ele mostre o Canute falhando. Porque ele vai falhar, né? Exato, que é essencial. É a conclusão do arco deles dois, que se iniciou lá depois da ilha do Thorfinn, né? Que ele se redescobriu, que ele teve esse novo objetivo. Então é muito importante, porque assim que o Thorfinn falha, imediatamente a gente tem que ver o Canute também. Ou se ele vai falhar, ou se ele vai dar certo. Tem que ver como essa conclusão vai fechar para que a ideia do arco se feche também. E eles vão falhar, cada um nos defeitos dos seus planos, não é pela mesma coisa. Então o Thorfinn é o que a gente está chamando aqui de ingenuidade. Não é compatível uma colonização com um processo pacífico. Pelo que Vinland Saga está mostrando, essa é a ideia. Não estou falando que qualquer colonização, qualquer experiência de colonização é assim. Para quem se interessa pelo tema, né, tipo Las Casas, que é um espanhol que falou muito sobre a colonização espanhola e ele tentou fazer colonizações pacíficas, mas não deu certo. E eu acho que eu sou da opinião dos autores do mangá aí, do autor do Vinland, que um processo pacífico não coexiste com um processo de colonização. Porque o processo de colonização, do modo que a gente conhece, dos tipos de vida que a gente conhece, que são os seres humanos, precede você tirar algo que já é visto como daquela outra comunidade. É que aquela comunidade já não vê você como parte dela, nenhum dos dois. Ambos se veem como o outro. Tem um livro legal, eu tenho ele aqui, mas não tá fácil, mas quem quiser gosta de estudar esse tema, é a Conquista da América, a questão do outro, do Todorov. Mas ele vai falar que o processo de colonização, ele parte primeiro de uma definição do outro. Então eu tenho que falar que aquele que eu estou colonizando, explorando e matando é diferente de mim. Eu tenho que desumanizá-lo. Então, como que eu faço o meu soldado vir da Espanha até a América e genocidar outros seres humanos? Eu tenho que ter um discurso para isso. Então eu desumanizo esses indígenas. Eu falo que eles não são cristãos, que eles praticam rituais pagãos, que, sei lá, sacrificam bebês. Eu vou falando tudo que eles são e eu não sou,
um ponto negativo. Então, é a negativização do diferente e eu crio um mosaico do outro. Tanto que os autores usam o outro com o maiúsculo, né? Tipo, uma outra entidade. Então, quando a gente olha uma outra cultura e a gente acha tão diferente que a gente não se enxerga nela, a gente está fazendo um exercício de visualizar o outro. Que a gente pode respeitar, tentar se identificar, tentar conhecer, ou a gente pode entender, fazer hierarquias de superioridade, que foi o que os europeus fizeram. Por exemplo. Então, isso aqui é inferior. E aí é o que mostra a experiência da colonização. Então, o Thorfinn está errado por ele achar que a colonização de Vinland coexiste pacificamente pode ser feita, né? Pode existir pacificamente de uma forma muito longa no tempo e não pode. E o Canute é por outro motivo que ele vai falhar. Ele vai falhar porque ele acha que é exatamente o contrário, que é pelo meio da coerção que ele vai transformar os seres humanos em ovelhas, assim, que ele vai criar esse paraíso estatal dele. Imagina aí no final os dois falham, eles se reencontram e eles juntam um pouco de cada lado e constroem finalmente. Eu era a construção. Eu era a construção. Eu era o lado direito. Narutão do Vinland Saga. Eu acho que a série vai terminar de uma forma legal, assim, alegre. Eu acho que ela termina com um sentimento bom, de crescimento. Mas não vai ter esse Neverland aí, sabe? Não vai ter. Inclusive, acho que vai ter um time skip muito alto justamente para poder evitar que essa coisa boa aconteça imediatamente após a tragédia, né? Já que a gente já viu que o autor não tem problema nenhum com o time skip. O cara dá 2, 3, 4 em 2 capítulos. Então é bem possível que aconteça a tragédia, não sei o que, dê tudo errado, time skip, e aí a gente vê um novo Thorfinn ali, crescido e tudo mais, um Canute também talvez mais maduro e mais consciente. Né? Mas aí vamos aproveitar aqui e puxar. O que você tá achando desses capítulos pessoalmente, né? E quais são as expectativas para os próximos capítulos? Eu tô gostando. Eu acho que não ter ação não é ruim, porque o tema é interessante. A gente tá tendo um grande processamento de muita coisa que a gente viu no mangá com o perdão do Thorfinn, que é uma coisa que a gente tá esperando há muito tempo. E a gente tá em Vinland, finalmente, então é legal ver Vinland, como o autor tá retratando Vinland, como que eles estão retratando os indígenas, a cultura indígena. Então tem todo um cuidado com os nomes, né, que a gente viu, bem interessante, bem legal. Então eu tô gostando. O núcleo de personagens ainda tá muito inicial, mas eu acho que... Eu entendo, agora ele tá... Parece que agora que vai começar os conflitos, né, e os desenvolvimentos disso, porque até então tava mostrando eles ali vivendo, existindo em Vinland, se adaptando. Então a Hilde ensinando as crianças, o Thorfinn sendo meio que prefeito e plantando o que ele queria, a Gudrid muito feliz, que é a esposa do Thorfinn, coisas assim. Mas agora a gente já vê os conflitos de fato. Então vamos ver que tá desenvolvendo aí um núcleo da Hilde, né? Ela vai tentar matar o cara. Então eu acho que as coisas vão caminhar justamente para uma guerra, para um conflito, e talvez a gente vai perder pessoas aí desse núcleo principal. Aí. Os principais vão morrer e vai ter um conflito com os indígenas, né? Isso parece inevitável. Eu sou do time, que eu já vi muita gente falando na internet, que depois que o Askeladd morreu, eu fui desse time, na verdade, né? O mangá perdeu a graça, né? Porque antigamente, lá no primeiro arco, ele era muita ação, era muita porradaria, a gente via um Thorfinn louco matando todo mundo. E aí quando o Askeladd morre, que o Thorfinn se torna uma casca vazia, a gente começa a acompanhar ali o arco total de redenção que vem até os atuais, né? E eu lembro que logo após o Askeladd, que tem aquele arco na fazenda, eu tava lendo, né, o mangá, e eu lembro que eu tirei uma foto pra você, Pedro, e mandei assim: acabou o mangá. Que foi uma fala do Thorfinn falando: eu nunca mais vou matar. Enquanto eu estava lendo, ainda esperando o Thorfinn despertar e sair matando todo mundo. Né? Então eu fui desse time ainda depois que o Askeladd morreu, depois de um tempo eu tava buscando essa ação em Vinland. Mas depois que eu comecei a entender que, na verdade, o conceito da história não é sobre violência, não é sobre ter um protagonista violento que mata todo mundo, não é uma história de ação, e sim uma história de redenção, uma história de crescimento pessoal, uma história de conhecimento do mundo e tudo mais, eu comecei a ver com outros olhos a história do mangá
e comecei a aproveitar mais tudo que ele me dava. E aí eu percebi que, cara, Vinland atualmente pra mim é o meu mangá e lançamento favorito, porque ele tá ali pra poder te mostrar, cara, muita coisa que você pode aprender com os personagens, tudo que eles podem aprender, é muito real tudo que o autor coloca ali. Você vê que os personagens, eles absorvem o ambiente ao redor deles de forma muito natural. Né? Ainda mais que o personagem seja didático, como a Hilde, ou muito pacífico, como o Thorfinn, você vê que todos eles são muito sinceros no que o autor criou eles para ser. Né? Então, de um tempo para cá, desde que eu comecei a entender o novo rumo do mangá, eu fiquei completamente apaixonado e eu tô amando muito esse último arco agora, justamente porque ele combina tudo isso que eu vim falando agora, né? Todos os personagens que estavam acompanhando o Thorfinn desde a Fazenda, ou desde a Islândia, né? Ou desde um pouquinho depois, até o senhor, né, que apresentou o Vinland pro Thorfinn lá no início da história, você vê que ele tá aqui de novo, você vê que toda essa situação que vai ser criada agora, na verdade que está sendo criada e vai ser criada, vai exigir o máximo de toda a construção de personagem que foi feita até aqui, né? Então o que a Hilde vai fazer a partir de agora? Né, que o objetivo dela era só controlar o Thorfinn. O que o amigo dele que foi lá só para poder se livrar de dívida de jogo vai fazer agora? Que vai se viver no meio de uma guerra. Né? O que a mulher dele vai fazer? O que é filho ou filho? Não lembro agora, mas o que o filho dele vai fazer, né, no meio disso tudo? Então, assim, eu tô completamente apaixonado pelo que tá acontecendo aqui, eu tô muito ansioso pelo que vem à frente, tô muito esperançoso também, porque eu tenho certeza absoluta que não tem como ser ruim. Sabe, eu acho que não vai ser ruim, eu acho que vai ser uma experiência no fim das contas, independente de ser excelente ou não, vai ser algo que eu vou terminar de ler e falar, cara, aprendi coisas aqui, eu sou uma pessoa diferente, assim como o Thorfinn também foi diferente, né, porque o mangá, acima de tudo, ensina, e ele tem me ensinado muito. Então é isso, infelizmente o mangá tá em hiato, né, porque o autor, ele quer melhorar o desenho, que é muito louvável, e eu espero que ele volte muito melhor. Mas a gente também não precisa ficar muito ansioso, até porque a gente já sabe que a história tá caminhando pro fim, já tá bem no finalzinho ali. Quem sabe ele até pensa em coisas melhores para poder fazer, né? E novamente quero convidar vocês a comentar aqui embaixo o que vocês estão achando desse arco, o que vocês estão achando de Vinland Saga até aqui. E pode colocar que a gente vai comentar com vocês, vai discutir como a gente sempre faz, quem sabe a gente traz, né, para comentários futuros em outros vídeos. A gente tá com muita saudade de bater esse papo com vocês, vai ser muito gratificante pra gente ver o comentário de vocês aqui embaixo. Super agradeço a atenção de vocês, tá? E por estarem com a gente aqui até agora. A gente tá tentando fazer esse novo formato aqui. Eu quero mais um formato aqui pro canal, né? Porque a gente ama isso aqui, a gente sempre vai voltar, independente do tempo que a gente fique fora. E a gente vai tentar sempre se adaptar para poder fazer com mais frequência. Então comenta aqui embaixo também o que vocês acharam desse novo formato, se vocês querem. Sugiram vídeos, sugiram formatos novos que a gente vai se esforçar para trazer, tá bom? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar com a galera que você sabe que vai adorar esse vídeo. Até a próxima e tchau! Tchau!